Opa, tudo certo? Eu espero que sim, espero que estejam todos muito bem. E o vídeo de hoje vai ser mais um em que eu vou fazer personagens da minha infância no meu estilo, né? Nesse caso eu vou humanizá-los, porque são os backyardigans nesse vídeo. Em outros vídeos eu já fiz a Turma da Mônica. E se você gosta desse estilo de eu fazendo algumas animações no meu estilo, tiveram alguns vídeos de sugestões dos inscritos em que também eu pego, nesse caso, sugestões dos inscritos e eu faço no meu estilo, porque nesse caso são desenhos que eu talvez não tenha tido muito contato, ou que eu assisti faz muito tempo, ou que eu nunca assisti, mas que eu não queria deixar de fazer. Então, se você gostar desse vídeo, cheque também esses outros vídeos. E eu também gostaria de pedir que, se vocês se interessarem, por favor, me sigam no Instagram, que é esse que tá aparecendo aí na tela, também vai aparecer no final do vídeo. Lá eu posto desenhos quando eu lembro, ok? Eu vou pedir desculpa, não é sempre que eu lembro, mas de vez em quando eu lembro e eu posto lá. E também que, se vocês tiverem sugestões de vídeos, sugestões de desenhos que vocês gostariam que eu fizesse, né, de filmes, enfim, ou de quadros que vocês gostariam que eu fizesse, por favor, comentem aí nos comentários, né? Óbvio. E também não se esqueça, por favor, de me seguir, de se inscrever no canal, isso ajuda muito. Mas eu realmente gosto muito de ler os comentários de vocês. Então, mesmo se for pra comentar só, sei lá, a abobrinha, eu vou ler e eu vou curtir a abobrinha. Muito obrigada, então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deem um like e bora lá, eu acho que era isso. Muito bem, então, né, vamos lá para o vídeo em si, para o desenho. Então, né, como eu já tinha falado na introdução, nesse vídeo eu vou fazer os backyardigans, só que no meu estilo. Os backyardigans, para quem não conhece, né, primeiramente eu fico assustado se alguém não conhecer, mas tudo bem. Se caso você não conheça, ele é um desenho infantil, né, uma animação infantil, onde existem esses 5 amigos que eles vivem no quintal deles, né, por isso que backyardigans, né, de quintal, eles vivem no quintal deles. Quer dizer, eles não vivem lá, eles têm uma casa, né? Porque se tem um quintal, tem uma casa, enfim. E daí, esses amigos, eles são meio animais humanoides, assim, né? Que tem uma joaninha, que é a Uníqua, um hipopótamo, que é a Tasha, um alce, que é o Tyrone, um pinguim, que é o Pablo, e um canguru, que é o Austin, enfim. Ao longo dessa série de vídeos, que vão ser 2 vídeos, eu espero, eu vou mostrando eles, né? E qualquer coisa também é só pesquisar, enfim. E basicamente eles acabam se juntando no quintal para brincar. E nessas brincadeiras eles têm uma imaginação muito fértil, eles vão criando mundos, e nesses mundos eles cantam, e enfim, eles têm diversas histórias diferentes. Enfim, é bem infantil. E eu acho que eu falei, enfim, umas 54 vezes nessa última frase. Desculpa, né? Desculpa o pleonasmo. Mas era um desenho que eu gostava muito de assistir, muito mesmo. E vale muito a pena. Assim, eu fui tentar reassistir depois e eu percebi que na minha infância era um pouco mais legal, porque eu não percebia que eles cantavam tanto assim, mas eles cantam a cada 2 segundos. Algumas musiquinhas são boas, mas algumas nem tanto, então depende muito do episódio. Mas eu acho a história muito legal, as historinhas muito legais, e eu gosto muito de alguns personagens. E da animação também, eu acho uma animação muito gostosinha de assistir, assim, muito satisfatória. E agora falando do desenho em si, né? Como eu disse, são 5 amigos. Eu planejo fazer 2 personagens nesse vídeo, porque não deu tempo de fazer 3. Era pra fazer 3 nesse vídeo, mas não deu tempo. Então eu espero que pra próxima semana dê tempo e eu possa fazer os outros 3 personagens no próximo vídeo. Então, essa personagem em questão aí, ela é a Uníqua. A Uníqua, ela... Assim, os backyardigans, eles não têm protagonistas, óbvio, né? Eles são, tipo, 5 amigos. Só que tem alguns personagens que ele aparecem menos, vulgo o Austin, que era o meu favorito, e ele não aparecia em todo episódio, então eu ficava muito brava com isso. Porque, bem o que eu mais gostava tinha episódio que não aparecia, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas assim, basicamente cada episódio ele vai ter um protagonista diferente, assim, né? Não, às vezes geralmente são tipo 2 protagonistas, né? 2 personagens que acabam sendo protagonistas, mas de vez em quando é só um. E por isso, né, vai intercalar. Alguns episódios é o Ash, alguns episódios é ela, alguns episódios é ela e a outra amiga dela, que é a Tasha. Enfim, vai dependendo do episódio. E eu acabei escolhendo ela porque, assim, pra mim, ela e o Pablo, apesar deles não serem o protagonista explícito, eles eram meio implícitos, assim, os protagonistas, era algo que eu tinha na minha cabeça,
mas eu não sei se é confirmado isso, sei lá. Eu só tinha que, pra mim, eles eram os dois que acabavam sendo mais a cara do programa. E a Uniqua, a personagem dela, ela é bem redondinha, assim, tipo, ela tem a cabecinha redondinha, o corpinho redondinho, e eu acho isso muito fofinho dela. E ela é uma joaninha, que pra mim, dos animais que compõem esse grupo, é o mais diferente, aleatório. Por que tem uma joaninha no meio deles? Tipo, é um pinguim, um alce, um hipopótamo e um canguru. Daí tem uma joaninha, que é minúscula. Mas tudo bem, nessa realidade, todos eles têm o mesmo tamanho. E não é como se ela parecesse uma joaninha. Ela é joaninha porque ela tem essas marquinhas, né, essas pintinhas rosinhas e a anteninha. E acabou que nem deu tempo, eu fiquei tanto tempo falando dos backyardigans que nem deu tempo de falar do desenho dela em si, mas só pra dizer, o desenho dela eu acabei resolvendo fazer ela com vitiligo, porque no próprio desenho ela tem, né, essas partezinhas do corpo que ela tem em cores diferentes, né, que são as manchinhas da Joaninha, então eu achei que seria interessante incorporar isso, né, pra fisionomia humana, que seria tipo vitiligo. Enfim, e agora o Tyrone. O Tyrone, ele é o alce, ele, né, no caso é o alce laranja. Assim, eu tava tentando pensar como que eu ia descrever a personalidade de cada um, mas eles são ótimos atores, então em cada história que eles criam, eles acabam incorporando uma personalidade diferente. Eles são tipo atores de método, entendeu? Nas brincadeiras deles, eles realmente entram no personagem. Então, vai ter alguns episódios onde o Tyrone ele vai ser mais mandão, mais chefe, assim. Vai ter uns episódios que ele vai ser mais tímido, inseguro. Então, enfim. De novo, enfim, é meio difícil de estar certinho qual que é a personalidade de cada um, vai depender do episódio que você tá assistindo. Mas pro Tyrone, eu resolvi fazer ele, assim, o Tyrone, ele tem o cabelinho meio liso na animação, né? Não sei se é um cabelinho, mas eu considerei que esse cabelinho liso é porque ele é um alce. E, geralmente alces não tem, né, muita variação no fenótipo, né? O cabelo deles geralmente é só daquele estilo. Então eu resolvi fazer ele com o cabelo, né, encaracolado, porque sei lá, pra mim combinava com ele. E ele não usa calças também na animação, né? O que eu nunca vou entender essa lógica de animação, porque nessa animação a Tasha e a Uniqua, a Tasha usa um vestido, ok? A Uniqua, ela usa um macacão, beleza. Aí, então as duas estão vestidas, 100% vestidas, mas daí você vai para os personagens masculinos, o Pablo usa uma gravata borboleta, que, ó, desculpa, que diferença que isso faz, usar uma gravata borboleta? Só não usa nada, né? Usa uma gravata borboleta e um chapéuzinho. Dá pra dizer que ele está vestido? Não, porque ele usa uma, né? Mas daí a gente vai pro Tyrone e ele usa uma blusa. Aí você pensa, ué, mas precisa usar roupa nesse universo? Porque o Austin, que é o terceiro personagem, ele usa uma blusa e um shorts. Então ele tá completamente vestido, o Tyrone só usa blusa e o Pablo usa uma gravata borboleta. Qual que é a regra dessa realidade? Eu não entendo, tá? Desculpa, não entendo, não compreendo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? É assim que funciona o código de vestimenta deles. Porque eles vão para as realidades onde eles estão brincando e todos eles usam roupas nessas realidades. Então, teoricamente, eles sabem que deveriam usar roupa, né? O Pablo deveria usar roupa sim, tá? E pelo menos o shorts, né? Apesar do Tyrone só usar a parte de cima. Mas, enfim, eu fiquei em dúvida sobre como eu ia incorporar alguns elementos mais animalescos neles, porque, por exemplo, a Uniqua, ela, né, tem as anteninhas da Joaninha. Então, pra fazer essas anteninhas, eu acabei utilizando o cabelinho dela, né, que ela tem, tipo, eu fiz dois fiapinhos, mas enroladinhos assim pra cima para representar as anteninhas da Joaninha. Já o Tyrone não, né? O Tyrone ele tem os chifres de alce, que daí são um pouco mais complicadinhos de fazer com o cabelo. Então eu acabei só não fazendo, né? Deixando mais no sentido de roupa e da compreensão de quem é o personagem, né? Enfim, aí estão aparecendo agora as artes finais, né? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Quem que era o Backyardigans favorito de vocês, né? Se vocês assistiam Backyardigans. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Então, tchau!